Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus, a vida, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu santo nome, para mais uma tarde de estudo e aprendizado do Evangelho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Nós vamos fazer uma leitura preparatória do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 13, de Orlando Luce. A lição é de número 76, intitulada O Tamanho de Deus. Pai e filho passeavam e conversavam sobre diversos assuntos, até que, em determinado momento, o filho pergunta ao pai: Papai, qual o tamanho de Deus? O pai pensou, tentando achar a melhor resposta. Queria que o filho entendesse de forma simples, mas não queria frustrá-lo com uma resposta do tipo: Ah, filho, ele é infinito. Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião. Era um avião gigante e ele perguntou ao filho: Que tamanho tem aquele avião? O menino olhou para o céu e disse: Papai, ele é pequeno, tem o tamanho da minha mão. Então o pai, totalmente empenhado em fazer o filho entender, foi até o aeroporto em frente àquele mesmo avião e, ao chegar próximo, perguntou: Filho, e agora? Qual o tamanho desse? O menino disse: Nossa, papai, este é muito, muito grande. Ele é imenso. O pai então disse: Filho, esse é o mesmo avião. E com isso eu quero que você entenda o tamanho de Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver. Quanto mais perto você estiver dele, maior ele será em sua vida. E quanto mais longe você estiver dele, ele será. O tamanho que Deus ocupará em nossas vidas depende de nós. Não basta apenas saber sobre ele. Para conhecer a sua grandiosidade, é necessário um relacionamento próximo com ele. Nós sabemos que Deus está dentro de nós, permanentemente dentro de nós. Ele sabe de tudo que nós necessitamos, nossos anseios, nossas vontades. E Ele, em sua solicitude, tudo nos proporciona para que estejamos cada vez melhores, buscando sempre o crescimento. É através dele que nós somos auxiliados por amigos, por pessoas que nos mostram um caminho, que nos trazem soluções. Então, toda uma pleiade de espíritos, nosso anjo da guarda, todos eles são orientados através de todo esse processo espiritual para sempre nos fornecer e proporcionar tudo o que precisamos para o nosso crescimento, para que possamos um dia estar onde está Jesus. E por isso que ele cita a mensagem que tudo depende de nós. Se nós mantivermos uma
uma aproximação permanente, buscando a prece, buscando fazer sempre o bem, pedindo, agradecendo, louvando, como nos ensinou Jesus, com certeza nós estaremos sempre próximos dele. E assim ele se tornará maior para nós, porque ele está sempre perto, dentro. Basta nós fazermos uma conexão. Por isso que Jesus nos ensinou a rezar, buscarmos, procurarmos estar sempre em contato, pedindo, agradecendo e louvando. E tudo vem através de um caminho. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, através de mim se chegará ao Pai. Então busquemos o Evangelho, busquemos interiorizá-lo, colocá-lo em prática, porque assim nós estaremos sempre dando a Deus o que é de Deus. E como hoje é um dia privilegiado para mim ter o nosso amigo Jacó fazendo uma palestra hoje, eu vou encerrar meu comentário por aqui, tá certo? Passarei a palavra para ele, para que ele dê prosseguimento. Boa tarde. Acho que vocês não sabiam que João era filósofo, né? Porque essa jogada dele foi de filósofo. Só os grandes pensadores usam esse tipo de artifício. Parece até uma coisa bem diferente, isso é pura filosofia. Gostaria de começar a comentar hoje em cima de uma anedota. Um homem que vivia no interior, muito pobre, nunca tinha tido acesso às coisas da cidade grande. Um dia abriu-se uma mercearia perto da sua casa e ele foi lá. Todo mundo comentava daquela mercearia que tinha coisas fantásticas. E quando ele chegou, ficou realmente admirado, tinha coisas que ele nunca tinha visto. E de repente ele, olhando assim para um lado, viu um negócio que brilhava e ele se aproximou. E quando ele olhou, disse: meu pai, o que o retrato de meu pai está fazendo aqui? E o dono da mercearia sorriu e disse: não, isso não é seu pai, é você. Ele disse: não, é meu pai. Olha aqui os olhos dele, olha a barba dele, mas é meu pai que está aqui. Como é que você tirou o retrato do meu pai? Ele disse: não, eu estou lhe falando, isso é um espelho. Não, eu não sei o que é espelho, mas isso aqui é o retrato do meu pai. E eu gostaria de levar o retrato do meu pai. E quanto é? E o homem viu que ele era muito pobre e que aquilo ia criar um embaraço para ele. Ele disse: olha, o preço é um pouco caro, mas não, eu não me interessa, eu vou fazer qualquer economia porque eu quero ter o retrato do meu pai na minha casa. E depois de muitas conversas, o homem fez um preço bem baratinho e ele levou o espelho, empacotou. E chegou em casa, a mulher perguntou: o que foi isso? Ele disse: foi um negócio que eu comprei lá na mercearia. Olha aqui, tem tanta coisa bonita lá, mas eu comprei uma surpresa, mas eu não vou dar para você, é só minha. E ele olhou e depois ela passou no quarto, ele estava rindo. E ele dava gargalhada para aquilo ali. E ela ficou intrigada. Não sei porque que algumas mulheres ficam intrigadas com coisas do homem. Isso não é comum, mas aquela mulher estava ali preocupada, porque aquele marido dela estava olhando, que não queria mostrar para ela. E de manhã ele saiu para trabalhar e a mulher, meio como quem não quer nada, foi lá para ver o que era que tinha deixado o marido tão entusiasmado. Quando ela abriu o que viu, e disse: meu Deus, é por isso que ele está tão assim. Lógico que ele está diferente. Meu marido está me traindo. Mas ele poderia ter pelo menos escolhido uma mulher mais bonita, porque essa é horrorosa. O que isso tem a ver com a nossa abordagem de hoje? Tem tudo a ver. Quantas vezes a gente já ouviu algumas pessoas pensando que Jesus não existiu? E não adianta você dizer que ele existiu, porque a pessoa diz: mas você não prova que ele existiu, vocês acham, isso é coisa de religião e tal. E quando a gente fala dentro da doutrina espírita, a gente fala de passes, de magnetismo, alguns usam de desdém. Não, mas como é que uma coisa que ninguém vê vai funcionar? Se o remédio, que é o remédio, o médico com aparelhos, com exames não conseguiu, você quer me dizer que alguém só passando a mão vai resolver? Ah, nem que aconteça comigo, eu não acredito. É mais ou menos a história do espelho. Por mais que alguém tente explicar o que é um espelho, para quem não sabe o que é um espelho, aquilo dali é um Deus nos acuda. Porque vai se parecer com você quando você olhar, mas quando você entregar para o outro olhar, no caso dele: olha, vem olhar aqui o retrato de meu pai,
não vai encontrar o retrato do pai, porque não é um retrato. Isso se aplica na nossa vida em quase tudo que a gente diz que não acredita. Na hora que a gente diz que não acredita, a gente não duvida do que acontece. Na realidade, a gente está dizendo que no nosso mundo aquilo não entra. E se entrar, entra de outra forma. Então nós temos isso tanto nas relações com filhos, com pais, com amigos, com vizinhos, com colegas de trabalho, com pessoas na rua. Invariavelmente a gente usa essa mesma anedota do espelho na nossa vida. Só que não necessariamente dessa forma direta, mas de uma forma indireta. Quantas e quantas vezes nós estamos falando de uma coisa e quem está ouvindo outra. Tanto que tem um filósofo que não é João Francisco, mas é um outro, que ele diz: você sabe o que você fala, mas nunca você sabe o que vão escutar. Porque o que eu digo é uma coisa e o que você escuta é outra. É outra coisa. Porque quando você escuta, você joga dentro dos seus referenciais. Quando eu falo dentro dos meus. E os meus referenciais não são os seus. Por isso que muitas vezes há grandes acordos, quando os dois inclusive estão falando de coisas diferentes. E quantos desentendimentos existem, ainda que se esteja falando a mesma coisa. É muito comum a gente observar duas pessoas discutindo, as duas dizendo o mesmo, mas parece que uma está dizendo contra a outra. É preciso às vezes que entre uma terceira pessoa e diga: peraí, calma, você acha que é o quê? Não, mas ela está dizendo, não quero saber o que ela está dizendo. O que você acha? Eu acho isso. E você, o que você acha? Eu acho isto, mas essa ideia é minha, não é dela. Ela está querendo roubar a minha ideia. E no fim ninguém está roubando ideia de ninguém. Simplesmente eu estou falando e você não está me escutando. E você fala e eu não te escuto. Então a gente está com o mesmo espelho. É uma metáfora. Agora já não é mais uma anedota. É uma metáfora. A gente tem um espelho que reflete aquilo que a gente quer ver e não necessariamente aquilo que está sendo visto pelo outro. Dentro da doutrina espírita a gente encontra isso em muitos lugares, principalmente na leitura das obras espíritas e bem especialmente a leitura de Allan Kardec. Até porque Allan Kardec ele tinha um referencial que é notório, que era bem mais rico do que o nosso. Tanto que se a gente coloca o tempo exato do Livro dos Espíritos, nós temos 160 anos e parece que até hoje a gente ainda não aprendeu a raciocinar como ele raciocinava. A gente lê, mas parece que a gente não entende. Primeiro porque a gente tem uma tendência muito grande a entender tudo de forma literal. Quando alguém diz para você: nossa, você está diferente, você pode dizer obrigado, porque você também já se achou diferente. Como você pode dizer diferente por quê? E já partir para a briga. Porque afinal de contas, quando eu digo que você está diferente, eu estou dizendo dentro de um referencial para mim, que pode ser o seu referencial pior. Tem muita gente que não suporta você dizer o natural para ela. E aí, como vai? Tudo bem? Porque é da sua conta. Se eu não estiver bem, você vai dar um jeito? Nossa Senhora, eu estou só perguntando por cortesia. Bom, se é por cortesia, então você não precisava nem me perguntar. E aí a gente toma um susto. Porque afinal de contas, eu perguntar como é que você vai, ainda que eu não tenha interesse na sua resposta, eu estou mostrando que tem uma educação e respeito em relação a você. Mas você às vezes está tão azedo, tão perturbado com as condições da vida, que até isso te tira do sério. Afinal de contas, eu perguntar como vai, isso é agressivo para quem? Para quem está fora do tom. Para quem está no tom, isso é uma cortesia, é um cumprimento. Eu até brinco às vezes que nas casas espíritas é muito comum a gente aprender a não responder certas coisas. Tem muitos palestrantes que chegam e falam assim: meus irmãos, boa tarde, nós vamos dar início. E aí eu pergunto: está dando boa tarde para quem? Porque ele deu boa tarde e nem ao menos esperou que as pessoas se pronunciem. É boa tarde, se é boa tarde, boa tarde. Eu já de muito tempo, quando eu faço palestra, e faço muitas, eu saúdo o público, se o público não responder, eu fico calado por um tempo, até todo mundo ficar incomodado. Aí quando o pessoal se incomoda, eu disse: olha, eu disse boa tarde, estou desejando para vocês boa tarde, tá bom? Aí vem aquele boa tarde tímido: boa tarde. Eu digo: mas será que não dá para vocês darem assim um boa tarde mais
assim, para eu me sentir melhor, mesmo que vocês não façam isso de coração, aí todo mundo ri, aí dá um boa tarde, porque é uma forma de cumprimento. Mas mesmo com essa brincadeira, uma vez eu fui por esse caminho, e quando eu terminou a palestra, estava um moço lá, a palestra toda, cara amarrada para mim. Eu fui uma palestra bem descontraída, tal, todo mundo riu, menos ele. Quando foi no final, eu procurei me aproximar dele. Eu digo, e aí, tudo bem? Ele disse, não. Ele disse, por isso que você não respondeu o meu boa tarde. Ele disse, não, porque você começa brincando com as pessoas. Eu digo, brincando ou cumprimentando? Para mim isso é uma brincadeira de mau gosto. Eu digo, nossa senhora, eu queria tanto que você tivesse dito boa tarde para mim. Se você quiser, eu dou boa tarde. Pronto, boa tarde. Eu digo, não desse jeito, deixa do jeito que estava melhor. Ele disse, então para que você pediu boa tarde se eu não estou bem para dar boa tarde para você? Eu disse, bom, você pode não estar bem, mas eu estou bem, por isso que eu lhe dei boa tarde. Ele disse, mas eu não quero a sua boa tarde. Eu digo, tá bom, então já que você não quer, eu vou ficar com ela todinha para mim. Ele disse, você acaba de falar do evangelho e é egoísta. Eu digo, mas eu dei boa tarde para você. Você não quer, já que você não quer, eu quero ele de volta. Ele disse, não, mas já que você deu, está dado. Eu digo, tá bom, então leve meu boa tarde com você, mas eu não quero. E pronto, então era briga. Eu digo, tá bom, então não sei se faço o que quiser. Se você quiser uma sugestão, a primeira pessoa que você se encontrar com ela, diga assim, boa tarde. Disse, para quê? Para você não ficar com boa tarde que eu lhe dei. Olha que conversa mais sem futuro. Mas foi bom, por quê? Porque no final ele estava descontraído. Eu poderia muito bem ter deixado para lá, não tinha para quem discutir isso com ele. Eu lhe dei boa tarde, você não quer, problema seu. Assim como às vezes eu estou fazendo palestra, alguém dá um espirro, eu digo saúde. E uma vez uma pessoa diz saúde não, doença. Eu digo, tá bom, se você quer doença, então fique. Porque as pessoas nem percebem que você às vezes desejar uma coisa boa para o outro é bom, ainda que você não queira. Muito bem. Pensando assim, na questão da metáfora do espelho, nós, de uma certa forma, nós já vemos como é que nós estamos. Como é que o outro está me vendo e como é que eu estou vendo o outro. Isso é um espelho. Quando a gente diz que está aborrecido com alguém, ou que está aborrecido genericamente, na realidade, a partir do momento em que você está aborrecido com todo mundo. É impressionante como isso é contaminante dentro da nossa existência. Eu não gosto dessa circunstância e ela aconteceu. Sim, e os outros, o que tem a ver com isso? Nada. Então por que você não releva isso e não passa a viver de uma forma mais natural? Vai ser bom para você. Porque a gente já aprende quando está tranquilo que todas as vezes que a gente está aborrecido, maiores aborrecimentos se aproximam de nós. É a lei da atração. Todas as vezes que nós estamos em harmonia, a harmonia vem. Aí as pessoas que são desarmoniosas dizem assim, mas um dia eu estava muito bem, inventei de rezar e piorou tudo. Pois é, mas que tipo de oração você fez? Essa lei da reatividade, a lei da atração, ela é uma lei muito forte. Só que muitas vezes ela não funciona. E aí nos cabe, se você tem uma regra que é forte, que muita gente diz é poderosa, mas ela não funciona com você, tem que ter um motivo. Se não tiver um motivo, então a lei estaria errada. Mas como a lei é muito forte, então o errado está entre você e a lei. Muito bem. E a pessoa diz, eu fiz um curso dessa lei de atração, e eu estava desempregado, e lá na aula o professor me convenceu que se eu dissesse que queria um emprego, eu conseguia um emprego. E cadê? Já faz 6 meses e eu não consegui um emprego. Eu digo, então a lei de atração foi ruim, né? Ou você atraiu errado. Não, eu não atraí errado, eu disse que queria um emprego. Você quer um emprego em aberto. Mas eu quero um emprego. Bom, olha, já começou a mudar a história. E você pediu um emprego bom ou você pediu um emprego? Não, eu pedi um emprego, mas é lógico que quem vai me dar um emprego sabe que tem que ser um emprego bom. Eu digo, aí já começou a complicar. Você já não está pedindo a coisa certa. É mais ou menos quando a gente conversa com uma pessoa de Portugal e a gente faz pergunta à brasileira. Aí depois a gente diz que eles não são inteligentes, quando eles são muito inteligentes. Quando a gente pergunta, você tem horas? Ele diz, tenho. Pronto, ele respondeu. E respondeu coerentemente. Eu estou acostumado no Brasil, eu pergunto, você tem horas? E você vai e me diz as horas. Sim, mas a resposta sua está errada, a resposta correta está dele. Se você quer saber se a pessoa, qual é a hora, você pergunta,
Qual é a hora aí no seu relógio? E aí ele diz. Mas porque em princípio, se ele tem um relógio, você pergunta se ele tem hora, ele diz que tem. E vai embora, ele não para. Na cabeça dele, ele respondeu a sua pergunta. Muito bem. Então nós temos algumas formatações em nós que parece que contraditam o meu pedido. E então eu digo, eu quero um emprego. E lá para dentro eu digo, se não for um emprego do jeito que eu quero, eu não quero. E aí qual é a regra da vida? É a regra mais forte. A lei de atração é a atração mais forte. Eu quero um emprego. Mas então, em vez de você dizer, se não for do jeito que eu quero, porque na hora que você diz do jeito que eu quero, não sendo, isso se torna mais forte. E não é uma questão de neurolinguística, é uma questão de expressão do mundo interior. Você não consegue, porque você está pedindo o contrário do que você está pronunciando. E isso é muito fácil da gente entender quando a gente pega um gráfico da psicologia. A psicologia nos coloca que de todo o nosso mundo consciente, inconsciente e subconsciente, nós só temos de consciência 5%. Significa dizer que a nossa vida é comandada por 95%, os quais são feitos por inconsciente e subconsciente. Ora, se é o inconsciente e o subconsciente que é o poderoso na minha vida, quem é que manda em mim? É exatamente essa parte e não a parte consciente. E a gente mata isso com um raciocínio super elementar. Muita gente tem medo de barata, mas barata não ataca você. Barata não tem arma. Barata não cospe veneno em você. Barata, ela não tem o poder de você vivo, ela chegar em você e começar a lhe comer e você morrer. Mas por que você tem medo de barata? Porque esse medo está numa zona chamada inconsciente. Porque se ela estivesse no consciente, você entenderia essa lógica e automaticamente você deixaria de ter medo de barata. Mas você não deixa o medo da barata porque ele está numa outra zona que você não está tendo acesso no momento. Ora, se isto é verdade, a minha vida como um todo, ela está de certa forma dentro desse mundo também. Na hora que eu não quero entender o que você diz, o que você faz, o que você fala, de alguma forma eu estou respondendo dentro desses 95%. E não necessariamente dentro dos 5% que eu acredito que eu domino. E é uma crença errada, porque na realidade quem domina é o outro. Então quem me domina é o meu inconsciente. É o meu inconsciente que me faz ter reações agressivas, simpáticas, agradáveis. É o meu inconsciente que me faz ser isto nessa hora, ser aquilo naquela outra. É o inconsciente que me faz me lembrar de coisas que eu tinha apagado completamente. É tanto que a gente diz, apaguei da minha consciência. Assim, apagou da sua consciência, mas de repente voltou, surgiu. De onde? Onde é que está a nossa infância? Onde é que está o registro da nossa infância? Não existe mais? Sim, porque muita gente até os 5 anos de idade, quando fica adulto, não se lembra de mais nada. Se você não se lembra, então isso não vale de coisa nenhuma. Claro que vale, tem uma força, tem um poder enorme. Tanto que é que em psicanálise, Freud bateu o mundo nas verdades infantis, sendo as grandes responsáveis pelos nossos comportamentos de adultos. E isso vai tão mais longe que Jesus já dizia, volta a ser criança. As crianças, adquire delas a pureza. Ou seja, manda que a gente volte para um acesso que a gente está perdendo. E isso é tão curioso que quando nós somos crianças, todos os adultos querem reconhecer em nós comportamentos adultos. E quando nós estamos adultos, a gente ouve constantemente o conselho, era tão bom que você voltasse a ser criança. Parece uma distorção total da nossa vida. Na realidade, são as perdas que nós provocamos dentro de nós mesmos. Voltando agora para o caminho que nós estávamos. Temos uma doutrina espírita. Temos um livro dos espíritos com 160 anos. Um livro que muita gente já leu muitas vezes. Eu já li infinitas vezes. Mas de vez em quando eu abro o livro dos espíritos e digo, meu Deus, eu não me lembro de ter raciocinado isto deste jeito. É um outro raciocínio, é uma outra abordagem, uma outra maneira de ver. Foi o livro que mudou? Não, porque as palavras são as mesmas. O que está ali contido, eu exarei de formas diferenciadas. Agora, quando eu paro para imaginar quem elaborou as perguntas, eu digo que essa pessoa tinha que estar muito mais adiantada do que eu, porque Allan Kardec faz perguntas muito mais capciosas do que a gente poderia hoje, com todo o avanço que a gente tem, elaborar de primeira.
Allan Kardec, como repórter, seria um repórter imbatível, porque ele tinha à sua disposição os espíritos que ele não via, não ouvia, não sentia na maioria das vezes, mas interessava para eles perguntas embaraçosas através de jovens meninas que não tinham contato nenhuma com a vida social como nós temos hoje. Então é você pegar uma criança de 12, 14 anos e começar a fazer perguntas de alta filosofia e virem as respostas naquele nível. Muito bem, isso é complicado para a nossa cabeça, mas por que então que a gente não reconhece que a gente deve reciclar os próprios conhecimentos? Em vez de simplesmente dizer, eu não acredito. Aqui no Leão nós temos uma realidade muito grande que é a aplicação do passe magnético. Ao contrário, do meio espírita, de uma forma generalizada, ter esse mesmo comportamento e ter essa mesma leitura e este mesmo procedimento, nós encontramos uma verdadeira onda contra tudo isso. E uma onda altamente perniciosa. Por que perniciosa? Porque hoje a gente sabe, mais do que em qualquer outra época da humanidade, que as forças psíquicas, eu não quero nem falar de forças espirituais, as forças psíquicas, elas são muito mais poderosas e constantes e dominantes nas nossas vidas do que as forças químico-físicas. Mas no fundo a gente tende a querer colocar tudo no nível de consciência e, portanto, tudo que vale para nós é o que está dentro do físico-químico. No que entra para o psiquismo, a gente começa a duvidar. E se a gente coloca o objeto espírito, aí parece que complica de vez, a não ser quando a gente quer sair de uma enrascada e já não conseguiu mais de jeito nenhum. A gente toma um remédio para dormir, toma um remédio para acordar, toma um remédio para ficar zonzo, toma um remédio para isso, para sorrir, para chorar. A gente começa a tomar remédio para tudo no mundo, quando vê que nada resolve, porque o problema é interior. Aí a gente busca um psicólogo, busca um psiquiatra, busca um psicanalista. Se resolveu até aí, tudo bem. E se não resolveu? Se não resolveu, aí a gente busca essas coisas, porque aí já não sobra mais outra opção. E quais são essas coisas? São as coisas capazes de mergulhar definitivamente agora nesse outro mundo, que mais uma vez eu nem vou chamar de mundo espiritual, vou chamar de mundo subpsíquico. Um mundo que todos nós temos dentro de nós mesmos. Quantas vezes nós nos sabotamos? Vou dar um exemplo. O ciúme. O ciúme é o maior sabotador da vida de qualquer pessoa humana. Não existe nenhum inimigo maior de você mesmo do que ciúme. Porque o ciúme tira você da situação de equilíbrio racional e equilíbrio emocional. Na hora que isso passa a me dominar, eu estou alimentando dentro de mim o meu maior inimigo. E termino tomando atitudes que são totalmente contrárias a uma pessoa que gosta realmente daquilo que diz ter ciúme. Por que a gente faz isso? Porque a gente não percebe a ação do mundo psíquico em nós mesmos. Nós desdenhamos do nosso próprio mundo. Agora imagina, chega alguém para um outro que não entende ou que não aceita o mundo espiritual e disser, além disso, você com esse mundo ainda atrai para você companhias que vão agravar essa sua sensação. Ah, isso eu não quero, isso eu não acredito. Eu não aceito no mundo espiritual, se existe Deus isso não pode existir, e a gente começa a armar-se de defesas, como se essas defesas psicológicas fossem suficientes para afastar qualquer informação, entidade, sentido subjetivo do mundo espiritual. Subjetivo no sentido de que quando nós estamos no mundo físico, achamos que tudo que é psíquico é subjetivo, mas eu volto a insistir na mesma proporção. O inconsciente e o subconsciente são os donos objetivos de nossas vidas. E a quem pertence o subconsciente e o inconsciente? A nós mesmos. Esse é o nosso grande dilema. Eu tenho dentro de mim todas as razões, todas as explicações e todas as justificativas do meu próprio proceder, mas eu procedo o contrário. Dentro do mundo atual no Brasil, onde a gente ouve todas as horas que se liga um rádio ou uma televisão, está lá corrupção de tudo quanto é jeito. E parece que o negócio é muito mais generalizado e mais doentio do que a gente jamais imaginou, porque alcança quase todo mundo, no mundo político e fora dele. E quando é fora dele, fala a gente também. Mas vamos ficar nisso que está mais na televisão. A gente encontra, por exemplo, tal estado
Tem pessoas morrendo porque não tem leito, e não tem leito por quê? Porque fecharam os leitos. Por que fecharam? Porque não tem verba. E por que não tem verba? Porque o secretário responsável desviou. Aí falta leito, falta medicamento, falta assistência, falta médico para atender, falta ambulatório, falta UTI, falta tudo. Por que isto? Porque alguém acha que o seu consciente de 5% estão quietos, aceitando apenas que vai ter aquilo de sobra que não vai servir na sua própria vida. Porque chega uma hora que você acumula tanto, que é de se perguntar, e afinal de contas, de que isso vai servir para mim? Vai servir para uma briga futura. Lá na frente vão herdar, ou lá na frente você vai ser pego e vai ter que devolver. Ah, mas aí até lá eu já usufruí. Se usufruiu, tendo uma consciência agora, ainda que jogado para o mundo inconsciente e subconsciente, o dano de ter morrido gente por sua irresponsabilidade. Ah, mas essas pessoas não estão nem aí. Sim, elas não estão nem aí, mas a vida não está nem aí para ela também. A vida vai continuar. E não é por uma lei de remissão por pecado ou de remissão por prisão. Vai ter que ser uma lei onde você vai ter a necessidade de aprender a dar sem esperar mais resultados. Por quê? Porque você já recebeu ou tomou. E na hora que você tomou de quem não tinha de como se defender, a partir daí lhe pesa. Neste bendito mundo inconsciente. E aí a gente volta de novo lá no livro dos Espíritos, quando a gente começa a estudar sobre reencarnação. Por que é que algumas pessoas vêm para o mundo quase que predestinadas para que dê tudo errado? Porque Deus mandou para ela pagar os pecados. Não está escrito desse jeito. Não é porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não, também não é bem assim não. Apesar de que Jesus usou a expressão para até certo ponto confrontar com a lei de Talião. Ele dizia, cuidado, não faça isso, porque pode acontecer semelhante. Lei de atração mais uma vez. Mas afinal de contas eu estou numa vida desgraçada. Então se não foi Deus, se não foram os anjos, se não foram os meus inimigos, então quem foi que programou isso para mim? O seu mundo subconsciente, o seu mundo inconsciente. Porque isso tudo está em você. E chega uma hora que por mais que na estrutura consciente você negue que não fez e que aquilo não causou dano, você sabe que sim. E isto pesa. Quando Jesus coloca para o mancebo rico, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue, nós somos tão canhestros ainda que nós só imaginamos que ele estava se referindo a dinheiro. Quando na realidade ele estava dizendo tudo o que tens. Se tudo o que tu tens é ganância, abre mão da tua ganância. Se tudo o que tu tens é ódio, é rancor, é mágoa, abra mão disso. Jogue fora e venha. E logo depois ele diz, o meu jugo é leve e é suave o meu fardo. Mas se for eu tirar todo o dinheiro, bens e posses que eu tenho, eu vou dizer que isso é muito pesado. Então Jesus estaria mentindo. Para isso, um assunto, bater com o outro e dar tudo certo, tem que ter um outro entendimento no meio. É a mesma história da metáfora do espelho. Se não for assim, ou seja, se não se houver um entendimento de aquilo, que aquilo é uma lâmina de vidro
que recebeu um banho de nitrato de prata e que tornou espelhável, portanto você vê a si próprio, até lá isso vai dar muito problema, porque cada vez que um olhar para o espelho vai ver somente dentro da sua própria ótica, até que um dia ele vai chegar numa sociedade que vai ter iPhone, iPad, essas coisas todas, que aí você olha, você vê o outro, mas se você apertar numa tecla você vê a si próprio. Inclusive eu achava que celular tinha 1001 utilidades, não, tem 1002. Tem as 1001 que a gente conhece, e a 12ª é a mulher usar o reverso que faz a foto para poder fazer maquiagem. É um negócio espetacular. Meu Deus do céu, eu acho que quando foi dito que todo mundo tem que passar por todos os reinos, inclusive o homem ser mulher e vice-versa, eu acho que é para o homem aprender um pouco dessa criatividade, porque o homem, quando olha para aquilo que está mirando a cara dele, ele diz, não, ele já aperta o botão para olhar para fora. Mas as mulheres já de primeira já sacaram, meu Deus, eu já não preciso mais andar com um espelho na bolsa, porque ela já não precisa andar com mais nada, só o celular já resolve. Ainda mais agora que no banco, você com o celular também, você não precisa mais cartão de crédito, não precisa mais nada. Hoje em dia a maior prova de amor é o marido dar um celular para a mulher com crédito, é um negócio. Porque elas já aprenderam. Um dia que o homem viu o saldo estourado, ele vai dizer, me roubaram. Eu acho que clonaram o meu cartão. Ela vai fazer, não, meu amor, não foi nada disso. E você vai ficar estranhando a suavidade da mulher. Mas deixa isso para lá, é um outro espelho, né? Na verdade, a doutrina espírita, ela nos encaminha para termos no futuro um entendimento mais amplo de tudo. Só que não é apenas somar conhecimento, porque se todo conhecimento que você soma, você vai colocar dentro do limite dos 5%, ele vai mudar de referencial, ele jamais vai ter a amplitude que tem, vai ficar tudo parado. É tão interessante quando a gente não trabalha com uma coisa, com um ramo, com um setor, e a gente, mesmo que por espírito de curiosidade, a gente se aproxima e diz, deixa eu ver como é que essa pessoa fez isso. Vamos imaginar alguém com uma câmera de filmagem. Aí você vai ver, tem um zoom, mas se você passar de um certo limite, o zoom distorce. Aí você vai entender por que o zoom não pode ser dado todo, nem pode ser dado tão velozmente, porque se for muito veloz, vai dar defeito também. Aí você vai perceber que a pessoa tem, primeiro ele tinha um negócio para colocar a máquina, depois ele tem uma situação em que a máquina fica ali, mas com total liberdade de movimento. Num terceiro momento você vai encontrar que, em vez de diminuir, engrossou. Engrossou, tem um êmbolo agora. Aí você pergunta, o que é isso? Isso aqui é um amortecedor. Por quê? Porque se você colocar a máquina dentro de um carro, você vai pensar que ela está plana, porque o amortecedor equilibra o balanço do carro e, portanto, a câmera não treme. Aí a gente vê, meu Deus, como esse pessoal pensa coisas, e isso vale para tudo. O que quer que você imagine alguém fazendo que você não sabe, você vai ficar extasiado, porque tanto tem coisas muito simples que você diz, como é que eu não pensei nisto antes? Ou tem coisas muito complexas que vai dizer, como é que alguém pensou isto? Na realidade, o mundo está aí totalmente aberto para a gente em tudo. Quando é que a gente tem uma criança e pensa que nós vamos ser os instrutores das crianças, e aí a criança olha para a gente e lança uma pergunta assim do nada, e a gente fica sem saber, como foi feito aqui na mensagem lida pelo João, meu pai, qual é o tamanho de Deus? Olha que pergunta. A primeira coisa que passa por a gente é, eu nunca pensei nisso. Como é que eu poderia pensar o tamanho de Deus, e essa criança desse tamanho já está pensando nisso? E aí isso é me levar a colocar uma outra ideia na minha cabeça, como foi colocado no texto lido pelo João. Peraí, se eu disser que é impossível entender o tamanho de Deus, ela vai me perguntar, e o que é impossível? E eu já não vou entender se é impossível significado da palavra, ou o que é impossível, ou seja, o que é que não é possível. A gente vê que a gente começa a descobrir um monte de coisas. O homem então usou de um pouco de sagacidade e pergunta, aquele avião que está lá no céu, qual é o tamanho dele? A criança não tinha referência, o tamanho da minha mão.
E agora ele aqui estacionado é muito grande. E aí ele saca a grande sabedoria. Assim é Deus. Deus é grande em nós, quanto mais perto nós estamos dele. Mas isso, para a gente sair um pouco dessa imagem mais romantesca, a gente diz: ah, Deus não olha para mim. Por que Deus não olha para mim? Porque Deus é muito pequeno. Na minha vida Deus não tem importância nenhuma. Porque na hora que eu vejo que Deus está perto de mim, ou eu perto dele, eu vou até dizer: meu Deus, você está vendo demais. Dá para você se afastar um pouco, porque a gente vai ter a sensação de que Deus começa a saber de tudo da nossa vida, e nós não sabemos de quase nada da vida. E estamos voltando para o livro dos Espíritos. E aí pegamos o livro dos Espíritos, como eu já discuti aqui algumas vezes. A primeira pergunta: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema. Mas como é que Deus é a inteligência suprema? E ele deixa que a gente transforme-o em amor. Porque quase todo mundo, quando fala de Deus, diz que Deus é amor. Deus é amor. Deus é paternidade, é maternidade. Deus é paz. Sim, mas e a inteligência? Ele é inteligência ou não? Lógico que até filosoficamente a gente poderia discutir essa questão, mas parece que para os espíritos o quesito inteligência, ele vem em destaque ao longo de toda a obra do livro dos Espíritos. Todas as vezes que é falado de progresso, de elevação, de superioridade, vem associado à expressão inteligência. Ora, se Deus é a inteligência suprema, e se em tudo a inteligência é um dos pré-requisitos para dar significado à vida, talvez esteja em nós também o papel de desenvolvermos uma inteligência útil, prática, objetiva. Mas a gente fica confundindo até isso. A gente confunde inteligência com índice de leitura. A gente confunde inteligência até com a pessoa saber levar vantagens de forma indevida. Quando inteligência é usar muito bem aquilo que você tem à disposição. Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos acerca da consciência. E então ele pergunta sobre a nossa postura e o nosso relacionamento com o mundo espiritual, principalmente aquele que nos procura para nos perturbar. E o Allan Kardec recebe dos espíritos uma colocação e de que tudo isso está na consciência do homem. E aqui até nesse sentido influencia. Afinal de contas, qual é a minha consciência? A consciência de uma pessoa, por exemplo, que é um pescador profissional, será que é a mesma consciência de um médico plantonista em UTI? A gente tem duas respostas: sim ou não. Se sim, obviamente a gente está se referindo a aspectos morais. Se não, estamos nos referindo ao sentido prático. Porque o sentido prático de um pescador é tirar a vida do peixe. O sentido prático, lógico, tirar a vida do peixe para poder alimentar, para poder se sustentar e tudo. E o sentido da vida, da consciência ou da inteligência de um médico é favorecer para que a vida continue com a melhor qualidade possível. E nisto ele vai adquirir as suas condições de manutenção na vida e de atendimento à sociedade a qual ele serve. Ou seja, dentro de um conceito moral, enquanto que para uma coisa é morte e a outra é viver, é combater a morte, um é favorecer e o outro é combater a morte, os dois estão favorecendo a vida, porque a morte do primeiro é para alimentar o segundo, e a vida que eu quero que mantenha naquele é para que ele se mantenha vivo e ativo na própria vida. Dentro desse aspecto, afinal de contas, será que quando Jesus considera, quando os Espíritos colocam de que tudo depende da nossa consciência, sobre que consciência nós estamos falando? É a consciência ética, moral? É a consciência vinculada ao saber, ao conhecimento? É a consciência dentro do limite do que você vive? Porque a gente sabe que muitas vezes basta a gente mudar de país, que muda todos os conceitos. Muitas vezes aquilo que é ético para mim não é ético para o outro. Quem assistiu o Globo Repórter desta semana viu que a repórter lá no final foi para um muçulmano e estendeu a mão para ele para cumprimentá-lo. E na mesma hora alguém disse: tire a mão, você não pode fazer isso, isso é agressivo. Ah, mas eu estou fazendo isso como um gesto de cortesia. Bom, um gesto de cortesia lá na sua terra, aqui isso é agressivo.
Mas afinal de contas, ela conscientemente, ela fez o quê? Um bom ou um mau ato? E ele rejeitando, ele usou um bom ou um mau ato? A consciência dos dois, moralmente é a mesma, pelo menos em princípio, mas eticamente já era diferente, porque eu tenho uma estrutura cultural diferente da sua. E na hora que nós não sabemos onde se localizam essas diferenças, nós podemos gerar interpretações totalmente equivocadas e por conta dos equívocos, gerar desencontros graves. Dentro da doutrina espírita, em princípio, nós temos este mesmo dilema. Nós temos as pessoas que têm um bom nível de leitura e consciência, e temos pessoas que têm um nível de leitura muito baixo e de percepção menor ainda. Portanto, esse universo totalmente heterogêneo, ele pode existir e pode ser convivido uns com os outros. Todavia, os princípios éticos e morais, eles devem ser comuns a todos. Então pode ser que eu não lhe cumprimente dando a mão, pode ser que eu até exigindo que todo mundo dê bom dia, boa tarde ou boa noite, eu seja até muito mal educado com isso. Mas eu agir em direção da tua defesa ética, moral, é tudo o que me cabe. Eu vou te proteger dentro do teu limite e dentro daquilo que eu posso fazer. Eu vou desenvolver a minha tarefa dentro do meu nível de consciência. E aí onde entra a sabedoria dos Espíritos e de Jesus. Eles não disseram, faça de acordo com a minha consciência, faça de acordo com a sua. Porque é a sua que determina o grau do espelho que você está olhando. Não adianta eu olhar num espelho que você já não está na frente dele. Então quando eu olho para o espelho, eu me vejo a mim e não mais a você. E nós não percebemos isso. Então nós queremos que os outros mudem, queremos que os outros sejam diferentes, queremos que os outros, e nos esquecemos que deveríamos colocar, eu preciso ser, eu tenho que fazer, é da minha alçada tomar determinadas decisões. Isto é que é preciso. Quantas e quantas vezes nós somos levados a pensar diferente, a agir diferente, a reagir diferente do que nós pensamos, porque num dada altura você começa a pensar dentro de um outro padrão. Quando você está sozinho e você vai tomar uma decisão que importa só a sua vida, e que a sua vida já não repercute na vida alheia, você pode fazer literalmente tudo o que você quiser. Mas na hora que você faz e afeta a vida de A, de B ou de C, a partir daí você já não tem mais toda essa liberdade, porque o seu ato vai replicar num outro. O mesmo se dá com as interpretações de textos. Quando a gente tem a responsabilidade, não perante o outro, mas perante você mesmo, de abrir um livro, ler uma passagem, e vou voltar a ficar de novo no livro dos Espíritos. Você pega o livro dos Espíritos e se programa para ler uma questão. Muita gente faz isso. Eu conheço várias pessoas que dizem, eu pego o livro dos Espíritos todo dia, leio uma pergunta. E eu digo que funciona. Ele disse, funciona às vezes. Mas por que às vezes? Porque tem perguntas que estão dentro de um contexto. E se você lê-las separadamente, você sai do contexto. Saindo do contexto, você já não tem uma percepção, não tem uma boa leitura do que você está a ler. Isso é relevante. Então, quantas vezes a gente precisa mudar o nosso padrão de referência? Ah não, o meu padrão é só uma e você vai ficar incompleto sempre. Porque quantas vezes você vai precisar ler mais de uma? E outras vezes você vai ler uma e vai precisar voltar para ela, porque ela sozinha abre um novo mundo complexo de percepções e que vai fazer você ter que ficar nela sem precisar ir procurar outra, ainda que momentaneamente. O que não nos é permitido em termos de consciência, estou falando aqui consciência, aqueles 5%, é nós começarmos a admitir alguma coisa que a gente não consiga discutir com a gente mesmo. Eu posso simplesmente num dado momento dizer assim, eu acho que Jesus não existiu. Como eu não sei se ele existiu ou não, antes de eu dizer uma asneira, eu tenho que pensar no assunto. Eu tenho que tirar uma dedução para mim. Será que ele não existiu? E aí eu posso fazer um caminho que muita gente já fez. Vou partir do princípio de que ele não existiu. Se ele não existiu, quem escreveu a vida dele era muito inteligente. Porque armou uma trama que nunca tinha sido armada em nenhum romance, em nenhuma história, mesmo com antigos filósofos de alto nível.
quem de fato tinha essa sabedoria de escrever naquela época uma vida que não existiu. E uma vida aparentemente contraditória, porque ele vinha para salvar o mundo, mas dizia que trazia uma espada para separar pai, mãe e filho. Trazia um fogo que queimasse. Então, que personagem é esse que alguém conseguiria escrever e dar tanta ênfase que uma pessoa que não existisse teria dividido o mundo em duas partes? O mundo foi dividido até o dia que eu cheguei e depois a partir de que eu cheguei. Mas isso em cima de uma ficção científica. A gente sabe que tem ficções hoje muito mais ricas. Quem, por exemplo, é fã da Guerra nas Estrelas, né, que já tem aí um bom tempo que surgiu isso. Quantas coisas nós poderíamos dizer, existiria uma vida até a Guerra das Estrelas, e depois da Guerra das Estrelas agora nós temos outra vida. Nós poderíamos pensar isso em função do Harry Potter, nós poderíamos pensar isso em função do Walt Disney. Antes do Walt Disney a gente não tinha praticamente nenhum cromo, não tínhamos quadrinhos, não tínhamos praticamente nada, e de repente temos. E o Walt Disney criou obras monumentais, nenhuma chegou perto de causar qualquer impacto que um Jesus que eu estava pensando que não existia causou. Ora, se eu começo a discutir isso no meu mundo íntimo, vai chegar um momento em que eu vou dizer, mas espera lá, deve ter existido. Pode ser que alguém fantasiou, colocou mais um pouquinho, tirou outro tantinho, mas esse cara existiu. Porque não é possível Jesus não ter existido, essa história ter sido manipulada numa época em que não tinha uma mídia como nós temos hoje. Porque, convenhamos, o que era que tinha de divulgação na época de Jesus? Não tinha nada. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha correio. Imagina Jesus na época do WhatsApp. Ia ser um negócio fora do mundo. Jesus veio na época que não tinha coisa nenhuma em canto nenhum. Nem ele estava perdido num lugar, perdido, força de expressão, num lugar que por mais que quisessem que fosse expressivo, também não eram essas coisas todas. E de repente essa história se perpetua e se amplia. Como é que isso não existiu? Quem fez esse caminho muito bem interrogativo a si próprio foi o Augusto Cury, e que das suas indagações sobre Jesus existiu ou não, ele terminou escrevendo 4 livros. Mas e quantos outros existiram, e quantas teses tem de que Jesus existiu e de que Jesus não existiu? Eu já me dei ao cuidado de ler alguns livros que dizem que Jesus não existiu, porque é bom a gente conhecer a opinião contrária. Porque se você só lê a opinião favorável, você chega uma hora que nem sabe mais se você está certo ou se está errado, porque tudo é sim, tudo é sim, tudo é sim, tudo é sim. No dia que apareceu ou não, você simplesmente descarta. Filosoficamente você já não quer mais nem saber. Então eu vou lá e vou ler. E de repente é engraçado, porque a coisa é matemática. E uma das coisas que mais me chamou a atenção em matemática quando eu era menino, era que você poderia provar uma equação dizendo que a resposta era não ou que a resposta era sim. Você poderia partir de qualquer uma das premissas. Essa resposta é sim ou essa resposta é não. Porque se a resposta for não e você começar com sim, você vai ver no final das contas que ela se transforma no não. E vice-versa. Então em matemática não tem jeito. O que é? Você pode enrolar, você pode tentar, mas você vai chegar onde tem que chegar. Ou então, você é quem está errado. A mesma coisa são essas hipóteses. E aí eu leio um livro, olha, Jesus não existiu. Por isso, isso aqui é contraditório, nessa época não aconteceu isso, e não tinha. E aí você vai lendo. Aí os autores honestos, eles dizem, não era assim, mas era assim. E quando você lê que não era assim e era assim, ou seja, não era do jeito que a gente está lendo hoje, mas é do jeito que ele está dizendo que era, você diz, mas olha, encaixa do mesmo jeito. Porque tanto fazia estar quente como frio. O importante não era a temperatura da época, o importante era você sobrevive ou não, você atravessou ou não aquela situação. Porque muitas vezes a gente fala, por exemplo, de deserto. O deserto durante o dia, o calor
é terrível. Muita gente morre no calor do deserto porque é uma temperatura que passa de 50 graus. E nesse mesmo local, quando dá madrugada, cai para menos 10 graus. No mesmo local. Mas acontece isso raramente, não todos os dias. Todos os dias você sai de menos 10 para 50 positivos. Aí você diz, mas isso não é possível, porque lá em Natal, assim, mas eu não estou falando de Natal, eu estou falando de um deserto. Então eu estou colocando isto para tentar fazer hoje, nesta tarde, uma tentativa da gente pensar nessa anedota do espelho. Quando eu olhar para o espelho e vi que a pessoa que está no espelho é horrível, essa pessoa sou eu, não é o outro. Quando eu olhar para algo que eu não entenda, não é que seja o que deixa de ser, eu que não entendo. Quantas vezes a gente diz isso é ininteligível? Bom, é ininteligível porque você não quer entender, ou porque você não está disposto a isso. Talvez você tenha que se dedicar mais do que o tempo que você quer se dedicar. Eu, quando eu fiz psicanálise, para mim eu achei Freud a coisa mais fácil do mundo. Uma leitura que eu sempre achei muito agradável de fazer, apesar de discordar de um montão de coisas dele, mas era uma leitura boa. Mas quando me apresentaram Lacan, eu digo, não, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo para esse sujeito. Aí hoje, eu conheço psicanalistas essencialmente freudianos e encontro muitos lacanianos. E quando você conversa com um lacaniano, você diz assim, olha, eu não gosto do Lacan, diz, meu Jesus, Jacó, como é que você não gosta? E ainda me diz assim, você tem uma mente tão aberta, eu digo, pois é, mas Lacan não entra. A minha mente está aberta, mas menos para ele, porque é complicado demais, ele faz uma complicação enorme, na minha visão, é claro, para dizer um negocinho assim. Eu prefiro você chegue e conte a história do espelho, e quando chegar no final você entendeu qual foi a mensagem. Ou então você faz como uma história que foi lida aqui por João. E qual é o tamanho de Deus? É o tamanho que você está perto dele ou longe. Você entende na hora. Mas, por exemplo, eu fico imaginando Lacan contando essa história do menino que perguntou o tamanho de Deus. É um negócio, ele deve começar assim, porque dentro dos padrões, eu não sei mais nem agora as expressões dele, ele me causa bloqueio, Lacan. Se alguém aqui já leu Lacan, deve ter um pouco, ou é contrário ao que eu penso, ou deve ter o mesmo tormento que eu passo. Porque ele vai falar de tantas coisas complicadas, para não usar a palavra Deus. Ele vai usar tantas metáforas para dizer o que é distância, e vai usar de tantos arrudeios para dizer que se você está longe é pequeno e que você está perto está grande, que quando você termina de ler aquilo, tem um livro inteiro, e quando você chega no final do livro, você faz... Mas o que foi que você aprendeu no livro? Eu aprendi que quanto mais distante, menor, quanto mais perto, maior. Um livro inteiro para dizer isso, eu acho que é muito pouco. Então eu prefiro, por opção, só para fechar este assunto, tentar ser mais objetivo. O Livro dos Espíritos, que em abril deste ano completou 160 anos, é um livro monumental. Principalmente porque praticamente em nenhum momento ele usa de uma metáfora complicada, usa de uma linguagem rebuscada, vai buscar ilações ou reflexões que estejam longe da nossa existência. Tudo está perto, porque Allan Kardec foi esse investigador que perguntou aquilo que a gente perguntaria: será que um espírito pode me ajudar no meu progresso? A gente tem até medo de perguntar isso, porque se chegar numa casa espírita e dizer, olha, aqui tem algum espírito que se comunica, tem. Dá para ele me dar uma mãozinha no meu progresso? Mas que progresso? Eu vou usar a palavra que Allan Kardec usa. Na minha prosperidade pessoal. Allan Kardec chegou a perguntar isso no Livro dos Espíritos. Aí a gente vai logo respondendo assim: olha, meu irmão, a gente precisa se afastar dos bens terrenos. Mas essa resposta vem com beiço mole, é impressionante. É beiço mole, você quer dizer que a gente tem que se afastar dos bens terrenos, né, meu irmão? É, porque os verdadeiros bens estão no mundo espiritual. Ele disse, então me dê seu carro, para você ficar mais perto de Deus. Ele faz, não, meu irmão. Nessa hora ele deixa beiço mole e começa a falar duro com você. Você já está querendo levar vantagem. Não é. É porque a sabedoria com que Allan Kardec coloca as coisas pediu que os espíritos se pronunciassem de uma forma direta.
E os espíritos, que não são poucos nem nada, sim, eles te ajudam. Eles afastam o mal e te dão forças e resignação para vencer. Mas aí a gente não queria essa resposta, a gente queria, não, eles vêm, você chama, eles vão ficar igual criados para você, para favorecer tudo o que você quer, inclusive o que não presta. Porque quando a gente está muito preocupado com prosperidade, vamos e venhamos, a gente está querendo acomodação. Senhor, me dê só os 5 números. A gente não quer nada, a gente quer os 5 números. Aí vamos que você acerta os 5 números e o prêmio foi dividido por 1.328. Aí você vai dizer, Senhor, o Senhor não me entendeu. Eram os 5, mas só para mim. Aí ele vai dizer, mas meu amor, você está tão egoísta que um ladrão vai passar na tua casa e vai tomar aquele, já que você não quis, porque foi dividido. Nós não fazemos uma boa leitura. O Livro dos Espíritos, com 160 anos, pede isso. E se a gente toma o Livro dos Espíritos como um espelho, procuremos encontrar nesse espelho um espelho que retrate melhor a nossa imagem, que a gente aprenda melhor, a viver melhor, porque senão a gente vai perder mais 160 anos e talvez distante do Espiritismo, que eu às vezes digo isso meio que de brincadeira, mas um tanto quanto sério. Hoje nós temos certeza que estamos perto do Espiritismo, mas ninguém garante na próxima encarnação onde é que a gente vai estar. E se a gente estiver num país radical, xiita, muçulmano, será que a gente vai ter liberdade de ler do jeito que a gente lê, comentar do jeito que comenta, pensar com total liberdade? Talvez não. Pelo sim, pelo não, aproveitemos enquanto estamos a caminho, porque depois, só depois saberemos. Uma boa tarde para todos, um bom final de domingo, uma semana maravilhosa, e que no próximo domingo estejamos aqui mais uma vez. E como eu não sou uma pessoa superior, eu não sou um espírito ainda muito imperfeito, na minha imperfeição eu gosto de fazer inveja para as pessoas. Quem não veio para o café cultural hoje perdeu, e perdeu muito, e eu acho bom, para que da próxima vez venha. Boa tarde.